O tema da justiça nós vamos analisar em conjunto com a questão dos direitos humanos. Para isso, eu vou fazer uma exposição das gerações de direitos humanos, depois trabalhar com a questão da justiça e, por fim, fazer uns comentários adicionais. Nas gerações dos direitos humanos, nós temos os direitos civis e os direitos políticos. São os direitos liberais clássicos das revoluções do século XVIII. Já no século XIX, quando houve uma grande urbanização, trabalho em fábricas e as condições que se conhece da Revolução Industrial baseada na Revolução Científica, os direitos sociais acabaram se impondo como um reconhecimento de se garantir o respeito à dignidade humana. Então, se os direitos sociais, os direitos civis e políticos, eles são uma limitação do poder do Estado ou uma atuação do Estado para a pessoa usufruir direito de ir e vir e o direito de ter uma esfera privada, os direitos sociais são prestações positivas do Estado, como se conheceu o direito à aposentadoria, o direito ao acidente do trabalho e todas as conquistas, o auxílio natalidade, todas as conquistas que se tem do Estado democrático de direito hoje também. Na terceira geração, se conhece os direitos transindividuais, que significam direitos humanos que são usufruídos por uma totalidade de pessoas, um grande número de pessoas. E indeterminados, então, inclusive as novas gerações. Então, nós temos a autodeterminação dos povos. O que vai ser um povo? Quando as pessoas se reconhecem pela sua cultura, sua religião, sua forma de ser, enfim, sua etnia. Então, se reconhece que quem tem essas características, grupo humano que tem essas características, tem direito à autodeterminação. E, evidentemente, o genocídio da Segunda Guerra Mundial veio fazer isso mais premente, mais importante. Depois disso, também temos a ecologia. Como sabemos, é a nossa relação com todos os seres vivos. E a pandemia veio acelerar um processo de direito na sociedade de informação. A inclusão depende também do acesso às pessoas, às tecnologias de informação, para educação, para informação, para usufruir das possibilidades que o mundo oferece de forma mais ampla. E a Era dos Direitos continua. A Era dos Direitos foi um tema de um livro, é um título de um livro de um autor chamado Norberto Bobbio, um clássico, e que ele defende que os direitos não nascem simplesmente do costume, mas das necessidades. Então, a partir do momento que as pessoas têm novas necessidades, são necessários novos direitos. E o direito deve apresentar essas possibilidades. Os requisitos da justiça. No clássico Ética, Anicoma,
de Aristóteles, um autor de 500 anos antes de Cristo, ele identifica dois tipos de justiça: a justiça comutativa e a justiça distributiva. A justiça comutativa, é a justiça em que existe um reequilíbrio da balança. Existe uma regra, essa regra é ofendida, então é uma medida de justiça reequilibrar a balança ou uma pena. A discussão de qual deve ser essa pena é em aberto. Não existe uma definição precisa, silogística. Isso precisa ser considerado todo o contexto. Para como a regra, como a lei vai estabelecer isso. A lei. E tem a justiça distributiva também de Aristóteles. Para Aristóteles, a justiça distributiva, para haver a justiça distributiva, é necessário que se escolha um atributo naquele grupo. Então, existem situações em que aquele atributo vai ser sempre mais simples de escolher, mesmo porque o que se vai distribuir é mais simples. Então, vamos usar uma imagem bem simples: um bolo, ou qualquer comida numa família. Qual o critério para distribuir este bolo, se for aplicada a justiça distributiva naquele grupo? Proporcional à idade, os mais novos, se o mais jovem tem maior direito, ele terá uma quantidade proporcional maior do bolo se ele for mais jovem. E o mais velho, ele terá mais direito ao bolo, se for escolhido aquele atributo: maior idade. A questão da justiça ainda é uma questão em aberto nos dias que correm. Houve, por exemplo, um autor chamado John Rawls identificar como deve ser a justiça como equidade. A justiça como equidade admite uma desigualdade. Então, a equidade é uma flexibilização dessa justiça distributiva. Deve haver uma igualdade de liberdade básicas para todos. Benefícios máximos para os menos favorecidos e cargos abertos com igualdade de oportunidades. Então, é uma justiça que admite desigualdade, em que os que estão numa situação excluída, sejam criadas situações para compensar isso. O Estado vai proceder. A desigualdade é admitida desde que haja um maior benefício para todos. E Rawls abstrai dizer quais são os critérios para essa perfeita distribuição. É aleatório. Aí temos um autor indiano, Amartya Sen, prêmio Nobel. O Amartya Sen, um professor em universidades europeias e também nos Estados Unidos. E também
foi economista no Banco Mundial. E essa sua experiência profissional lhe permitiu criar um índice muito importante para identificar em que medida os bens de uma determinada sociedade, determinado grupo social, estão bem divididos. Então, temos o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que é uma ponderação de renda, que não é, ele parte do pressuposto de que o economista, para ver justiça, não é suficiente renda maior. Há de se considerar, né, a expectativa de vida e também a educação daquele grupo. E aí surgem situações mais interessantes, que é a distância do trabalho e a tripla jornada do trabalho feminino. Em que medida isso vai ser aferido na justiça, segundo a Amartya Sen? E isso passa a ser considerado também. Deve ser criado um índice, se considerada essa distância para trabalhar, porque na distância para trabalhar se consome parte dos recursos da pessoa. E a tripla jornada de trabalho feminino. E as capacidades? As pessoas precisam ser capacitadas, não só educadas na base, mas capacitadas para exercerem seus direitos, mesmo os direitos que sejam para reduzir essa equidade, essa desigualdade social por meio da justiça que nós expomos do John Rawls. Então, é necessário criar oportunidades, mas também capacitar essas pessoas. E aí vem a importância dos atuais direitos humanos da sociedade de informação, que a pandemia acelerou a importância. E, por fim, o Amartya Sen, do ponto de vista concreto, para se resolver esses problemas, ele defende, ao mesmo tempo, o utilitarismo, que é uma solução mais prática, o mercado livre, liberalismo econômico e a justiça por equidade do John Rawls, sempre considerando essa questão de capacitação que eu tive. Aí nós temos o desenvolvimento sustentável, que são os 30, até 2030, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que sempre nós podemos, de uma forma ou de outra, atuar de forma mais incisiva em um deles.